Da vida entre vizinhos é o Márcio, que também está aqui com a gente, com transmissão pela internet. Márcio, boa tarde para você. Você viu aí a reportagem, viu, né, o diretor da Anvisa falando agora. Eu fico me perguntando, numa situação como a gente está hoje, né, essa agonia do povo que vai para o posto de saúde, não consegue testar e tal, será que vale a pena um condomínio contratar uma empresa para fazer teste sem que as pessoas tenham sequer os sintomas da doença? Boa tarde, Márcio. Oi, Trali, boa tarde. Bom, é uma iniciativa bacana do condomínio, mas é para quem tem muita grana, né? R$250 um exame, e aí vai fazer em massa, talvez para quem não precisa fazer. Então, eu não acho uma boa iniciativa. Claro que o síndico tem a melhor das intenções de cuidar do povo dele ali, mas eu não acho uma boa iniciativa, mesmo porque depois tem a responsabilidade do síndico saber se contratou um bom laboratório, depois se deve ou não divulgar em massa os exames que foram feitos, quais os resultados, depois fazer uma prestação de contas disso tudo. Então, eu não acho uma boa iniciativa, justamente porque a gente precisa garantir que as pessoas com suspeita façam o exame, né? E não fazer em massa dentro de um condomínio a R$250 por pessoa. É muito caro. É muito caro e acaba selecionando. Só os ricos conseguem fazer e os mais pobres de forma alguma. Não tem dinheiro nem para comer, quanto mais para fazer um exame desse caro, né? Então, eu entendo a boa vontade, mas não acho uma boa iniciativa. Márcio, vamos aqui com perguntas para você. Quero tentar fazer o máximo possível. A Patrícia, ó, mesmo com medidas restritivas, os moradores deixam as crianças soltas e até alguns adultos se aglomeram no condomínio. Cabe multa nesse tipo de situação, Márcio? Tralha, uma falta de consciência, uma falta de educação tremenda, porque a maioria cumpre as normas e você tem meia dúzia de famílias que insistem em não cumprir as regras. Então, depois de você conversar com os pais, se mesmo assim não resolver, cabe uma multa sim. E uma coisa importante, se tiver muito adulto descumprindo as normas e fazendo aglomeração nas áreas comuns, é para o síndico chamar a polícia. É 190 e a polícia vai lá também conversar com essa turma, porque está pondo em risco a vida de todo mundo. Então, multa e polícia para os casos mais sérios. Márcio, perguntas aqui que elas têm, na verdade, a mesma linha de raciocínio. A Lindy, ó, com o fechamento das áreas comuns, o valor de um condomínio não deveria baixar? E aqui o Henrique também pergunta isso para você. Tem como o síndico adotar alguma medida para reduzir o valor do condomínio nessa época de pandemia? Tralha, as áreas comuns fechadas, elas precisam de manutenção do mesmo jeito. Então, não tem nenhuma relação das áreas fechadas com o valor do condomínio. E o dinheiro que a gente paga, é importante que todo mundo saiba que condomínio não visa lucro. Condomínio não é uma relação de consumo. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada é para pagar o básico, que é salário dos funcionários, os encargos, água, luz, gás, contratos de manutenção. Então, baixar condomínio só se fizer um estudo muito bem feito, se de verdade tiver condição de baixar. Porque tem gente que quer que o síndico faça milagre, que de um mês para o outro baixe o condomínio, mas como ele vai pagar as contas do mês que vem? Então, só dá para baixar condomínio se fizer um estudo junto com o conselho, com a administradora, talvez cortar um rateio extra, cortar um fundo de reserva. Agora, se baixar o condomínio sem um estudo, no mês seguinte não vai ter dinheiro para pagar as contas. Aí vai criar um problema ainda maior, porque quem paga em dia vai ficar onerado, porque muita gente vai começar a atrasar. Então é hora de ter cautela, de ter criatividade, mas acima de tudo, responsabilidade. Síndico não vai fazer milagre, não vai pegar uma varinha mágica e baixar condomínio da cabeça dele. Tem que ser um estudo técnico e não dá para fazer da noite para o dia. Tem pergunta aqui para você, vou voltar a fazer, ó, para a gente poder tirar todas as dúvidas que chegaram. Dá uma olhada aqui comigo nessa pergunta da Denise. Ela suspendeu a obra no apartamento que ela comprou por orientação clara do condomínio. Enquanto isso, ela paga aluguel e não consegue se mudar. Posso retomar as obras sem fazer barulho? Isso é uma pergunta muito comum nesses tempos aí, de todo mundo dentro de casa, ou de boa parte da população. Muito comum, a gente entende a aflição da Denise, mas se libera para ela, vai ter que liberar outras tantas obras no condomínio, aí vai ter um acesso de um monte de gente, de pedreiro, de marceneiro, vai ter um entra e sai, vai aglomerar pessoas, e aí vai contra o isolamento. Então,
infelizmente, as obras devem ainda permanecer interditadas, paradas, só obra emergencial, mais nada. Então a Denise vai esperar um pouquinho ainda. Não é fácil, né, Márcio? O Jackson falando aqui, ó, sou síndico, sou do grupo de risco, como é que eu faço se eu tiver um caso no condomínio? Que procedimento adotar, Márcio? Bom, primeiro, se ele é do grupo de risco, fica quietinho em casa, transfere as missões do condomínio para o subsíndico. E se tiver uma confirmação, tem que fazer uma circular, informar os moradores para deixar todo mundo ciente e para prestar ajuda também para a família. Então, informação clara, precisa, não tem assunto proibido, é para informar. Muito bem. E a Rose quer saber o seguinte, ó, a Assembleia Virtual está liberada, Márcio, mesmo que isso não conste no estatuto do condomínio? Neste período, para assuntos emergenciais, sim, está liberada, está funcionando bem, os cartórios estão registrando as atas, então é uma boa saída para assuntos emergenciais. Os outros assuntos podem esperar um pouquinho. Muito bem, Márcio Rachkowski, adorei essa transmissão pela internet, você com o celular aí, depois vou te ligar, quero que você me ensine a fazer isso. Tá show a qualidade, ó. Parece que ele está aqui comigo no estúdio. Legal. Valeu, Márcio, obrigado. Tô na sala de casa aqui. Tá bom. Valeu. Tchau, Toma um tchau. cafezinho aí por mim. Um abraço, meu amigo.